Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz, titular da cadeira número 53 do IGAU, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Estou hoje aqui para falar sobre as primeiras pesquisas, os primeiros trabalhos publicados por membros do nosso Instituto Histórico quando ele foi fundado no século XIX, na época ainda do Império, do tempo de Dom Pedro II, que é o patrono do Instituto, em 1869. Naquela época, uma ciência estava na ribalta, estava em alta, que era a arqueologia. Por essa razão, o nosso instituto, quando foi fundado, ele passou a se chamar, a ser denominado de Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano. E as primeiras grandes pesquisas empreendidas pelos pesquisadores, membros do nosso instituto, foram nesta área da arqueologia, a ciência arqueológica que estava em alta nesta época, no final, na segunda metade do século XIX, em 1869, quando foi fundado o Instituto, então Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, e posteriormente Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. A nossa pré-história, ou hoje mais comum a gente falar em proto-história, ou a primeira história, os historiadores hoje preferem essa categoria de proto-história, a pré-história, né, que soa um tanto preconceituosa. Então, a nossa proto-história, a primeira história das Alagoas, que é antigamente chamada de pré-história, vem sendo cuidadosamente estudada pela arqueologia a partir do século XIX, sobretudo após a fundação do nosso instituto, em 1869, né? O atual Instituto Histórico e Geográfico, na época Instituto Arqueológico e Geográfico. E os pioneiros dos estudos arqueológicos nas Alagoas foram exatamente alguns membros do nosso instituto, inclusive que participavam da diretoria do instituto, como João Francisco Dias Cabral, grande médico alagoano e um exímio, extraordinário pesquisador de grande envergadura, com trabalhos diversos publicados nas revistas do Instituto Histórico. Ele foi um dos pioneiros da arqueologia, dos estudos arqueológicos em Alagoas. O João Francisco Duarte, outro médico, João Francisco Duarte, também médico, era pesquisador da arqueologia. E Nicodemos de Souza Moreira Jubim, que era jurista, advogado, e ocupou até a função de juiz aqui em Alagoas. Vejam, 2 médicos e um advogado, né? Estudando arqueologia. Por quê? Naquela época ainda não existia em nosso país curso de graduação em arqueologia, nem pós-graduação, né? Nem graduação, nem pós. Então aqui existiam poucos cursos superiores, poucas faculdades, como faculdade de Direito, faculdade de Medicina e de Engenharia. Eram os cursos que existiam naquela época. Então, os primeiros grandes pesquisadores desta área de ciências humanas, como arqueologia, história, geografia, eram médicos, advogados, eram bacharéis em Direito e Medicina. Eram pessoas graduadas nessas faculdades que já existiam, como estes aqui mencionados. A primeira grande descoberta registrada em solo alagoano foi um cemitério indígena localizado em Limoeiro de Anadia, no sítio Cajazeiras, na fazenda Taquara. Porém, né, o maior sítio arqueológico encontrado aqui no nosso território está em Palmeira dos Índios, né, tendo em vista os inúmeros cemitérios existentes de indígenas naquela região, dos povos originários, né, do Chucuru,
dos Cariri. Lá foram encontradas diversas igaçabas ou potes, né, com restos humanos e alguns utensílios. E alguns desses objetos encontram-se expostos no Museu Arqueológico do nosso Instituto Histórico, aberto à visitação pública, né, aqui o nosso museu. Também as pesquisas arqueológicas assinalam outros sítios arqueológicos aqui na gleba alagoana. Por exemplo, existem inscrições rupestres em Atalaia, em Viçosa, Marechal Deodoro. Foram encontrados fósseis de animais enormes, tipo mastodontes, né, verdadeiros dinossauros, aqui em Maceió, na capital, no centro de Maceió, na Rua do Comércio. Mirador do Negrão, Maravilha, além de alguns monumentos megalíticos no município de São Luís do Quitunde. No século XX, alguns estudiosos empreenderam pesquisas na área da proto-história, da pré-história aqui do território alagoano. Entre eles, eu destaco aqui o grande professor doutor Jaime de Altavilla, o sênior, né, que foi presidente da nossa casa, é o pai do atual presidente. Alfredo Brandão, grande historiador, pesquisador viçosense, que escreveu a escrita pré-histórica do Brasil. Né? E mais recentemente, nos nossos tempos, alguns pesquisadores coevos, membros da nossa Casa das Alagoas, também fazem pesquisa nesse campo, como o historiador João Ribeiro de Lemos, professor Lemos, que realizou intensa pesquisa arqueológica recentemente no litoral sul das Alagoas, na região entre Coruripe, Puxim, Jiquiá da Praia, Feliz Deserto, né? Encontrando vários depósitos de sambaquis naquela área. Assim, meus prezados amigos e amigas, desde tempos remotos, as terras alagoanas, dotadas de inigualáveis riquezas naturais, foram ocupadas por diferentes grupos humanos. Então, nosso território vem sendo ocupado progressivamente por grupos humanos desde épocas remotas e longínquas da história da humanidade.